Iniciei um jejum de 30 dias, acho que era 30 dias sim, eu não consegui chegar até o fim porque aconteceram muitas coisas estranhas, eu vou contar tudo aqui para vocês. Lembrando que esse período da minha vida, eu estava iniciando na fé, então não tinha muita noção de nada. Por exemplo, eu fazia o jejum para obter algo que eu queria, por exemplo, e hoje eu entendo que não funciona desse jeito. Eu quero começar contando como que eu iniciei o jejum, porque na verdade eu não vi em lugar nenhum também. Eu comecei a fazer uma dieta cetogênica com o objetivo de emagrecer. Então, iniciei a dieta cetogênica, eu cortei tudo que era carboidrato. E assim, eu gosto muito de carboidrato, arroz, pão principalmente, e eu cortei tudo. Em nenhum momento eu tinha o objetivo de fazer o jejum. Era só uma dieta mesmo para conseguir reduzir gordura. E aconteceu uma coisa curiosa, porque durante esse período da dieta cetogênica, eu comecei a orar porque eu estava passando por um problema. E o ser humano é assim. Parece que só lembra de orar quando está passando por um problema. E aconteceu comigo. Então eu comecei a orar e eu comecei a fazer aqui a dieta cetogênica. Pessoal, não tinha nenhum tipo de relação a minha dieta com a oração. Foi uma coisa que aconteceu, né? E daí coisas começaram a acontecer, gente. Muita coisa ruim. Não era coisa boa, era coisa ruim. Era um problema no relacionamento, era um problema de amizade, era muita coisa acontecendo. Era como se fosse um ataque. Só que eu não tinha nenhum tipo de discernimento, porque assim, eu era uma pessoa que eu não lia a palavra, eu não ia à igreja, então eu não tinha discernimento. Terminou o jejum e eu fiquei, meu Deus, que foi isso? Que mês foi esse? Foi horrível. Ok, tudo certo. Passou mais um tempo, eu decidi fazer novamente a dieta cetogênica. Fiz a dieta cetogênica e novamente aconteceu uma situação na minha vida que me levou a orar. Então eu comecei a orar, eu não vou entrar em detalhe no que aconteceu, mas eu comecei a orar e fazia a dieta com o objetivo do emagrecimento. E novamente começou a acontecer um ataque na minha vida. Era tanta coisa acontecendo, tanta coisa. E eu comecei a pensar, gente, não é possível. Naquele mês eu fiz a dieta cetogênica e aconteceu isso. Por que que eu tô fazendo a dieta cetogênica agora? De novo, eu tô passando por essa situação horrível de novo. Então eu não tinha discernimento espiritual para as coisas, mas era muito óbvio o que estava acontecendo. Eu estava fazendo a dieta cetogênica de novo, eu não estava ligando a oração. E eu estava sendo atacada. Eu pensei, o que está acontecendo com a minha vida? Basta eu tentar emagrecer a minha mente, que acontece isso. Aí eu comecei a pensar, gente, será que tem relação com a oração que eu estou fazendo? Mas aí começou várias perguntas na minha cabeça. Só que na primeira vez que eu fiz a dieta cetogênica com a oração, eu não consegui ver nada assim no sentido de, nossa, eu estou sofrendo um ataque espiritual, não. Só que na primeira vez que eu fiz a dieta cetogênica e a oração e aconteceu tudo aquilo, no fim da minha dieta eu segui a minha vida normal. Só que nessa segunda vez, não. Eu continuei orando. A dieta cetogênica terminou e eu continuei orando. E foi nesse período que uma amiga me chamou para ir no encontro com Deus. Eu também fui no encontro com Deus. Então, gente, começou a acontecer coisas assim muito diferente do que acontecia no meu dia a dia. Eu comecei a entender sobre o jejum quando eu fui para esse encontro com Deus. Eu comecei a entender também através de uma amiga minha que tem bastante conhecimento, que hoje ela é pastora. E eu fiquei pensando, falei, gente, então será? Depois de um tempo eu pensei, será que na verdade eu fiz um jejum mesmo sem saber? Eu fiz um jejum porque eu comecei a tirar tudo que eu gostava de comer e comecei a orar? Não foi um jejum intencional, mas eu fiz um jejum. E a partir daquele momento, eu tive uma convicção muito grande com relação ao jejum. Porque preste atenção, eu não fui uma pessoa que iniciou o jejum esperando alguma coisa acontecer, não. Eu fiz um jejum sem saber que estava fazendo um jejum e as coisas começaram a mudar ao meu redor. Parecia que através daquele jejum eu estava sendo movida ao encontro de Deus. Não sei nem se eu estou falando certo ou errado, gente, mas acho que está dando de entender. Por quê? Começou a surgir convites para eu ir no encontro com Deus. Eu comecei a querer ir nesse encontro com Deus. Eu continuei orando. Eu passei a orar. Então, assim, foi uma coisa que era como se eu estivesse sendo literalmente guiada para uma nova fase na minha vida, em uma fase com Deus. Depois que eu fui para o encontro com Deus, depois que eu comecei a ler a palavra, depois que eu já estava tendo um certo entendimento, eu decidi fazer um jejum de 30 dias para buscar mais de Deus. Então, dessa vez eu estava ciente de que eu estava entrando em um jejum. Eu até anotei aqui na minha agenda, tá, pessoal, essa data.
foi no dia 1º de setembro de 2022. Hoje nós estamos em 2024. Vocês não têm noção de tudo que aconteceu na minha vida, desde essa data até o dia de hoje. E eu escrevi assim, o dia mais importante da minha vida. Aí eu coloquei a data, dia 1/8, dia 1 de agosto. Eu inicio o meu jejum para me aproximar mais de Deus e descobrir o meu propósito. Vou buscar a presença de Deus. Então aqui, gente, foi a data que eu iniciei. Aí coloquei várias metas. Vou acordar às 5 da manhã todos os dias. Vou cantar louvor e orar. Vou meditar na palavra. Só vou comer líquidos e salada e tudo mais. No meu primeiro dia de jejum, a minha geladeira quebrou. No meu segundo dia, meu dente quebrou. Gente, eu não estava entendendo assim o porquê, né, que quando a gente decide fazer uma coisa para Deus, que é para Deus, a gente tem tanto ataque. Eu pensando, mas por que que eu não tô sendo livrado de tanta coisa? Já basta a fome que a gente sente e tudo mais no início. E daí eu ficava desestabilizada, mas eu não desistia. E, gente, começou a acontecer tanta coisa. Vocês não têm noção, em um outro vídeo eu posso contar. Mas era tudo relacionado com relacionamento. Tipo assim, antigamente a minha vida emocional era muito conturbada, era muito cheia de problema. Eu conhecia uma pessoa, aí acontecia algum problema, a pessoa tinha vício, por exemplo, em bebida, alguma coisa do tipo, e eu queria me sair, a pessoa não deixava me sair. Então, assim, era um verdadeiro problema. E eu sei que você deve estar pensando, existem problemas maiores, mas nenhum problema que eu vivi até hoje foi mais destruidor do que estar em um relacionamento ruim. Porque você não consegue ter paz, você não consegue fazer as coisas, você não consegue viver em paz. É sempre como se fosse um peso, sabe? Então, se relacionar com uma pessoa errada é como se estivesse acabando com a sua vida. E eu passei por isso. Então, assim, foi uma fase em que tudo de ruim começou a acontecer. Só que esse primeiro jejum eu concluí os 30 dias. Eu estava buscando me aproximar de Deus e consegui concluir os 30 dias, entreguei o jejum. Eu não estava tendo resultado no meu trabalho, eu não tinha um relacionamento, eu não tinha nada, eu não tinha nada. Só a misericórdia de Deus e era tudo que eu precisava. Então, eu já estava orando para Deus para ter uma família, por estabilidade, por um trabalho, por uma renda realmente que mudasse, né, a minha situação. Eu estava orando por isso. E daí eu estava um dia tomando banho, porque eu ia fazer uma coisa, estava com muita pressa. E no que eu estou tomando banho, eu sinto no meu coração muito forte. Ora por uma família. Gente, eu estava dentro do banheiro tomando banho. E com muita pressa. E veio muito forte. Ora por uma família. Ora por uma família. Isso aconteceu em novembro de 2022. E eu parei o que eu estava fazendo e eu orei por uma família, assim como veio no meu coração. E eu vou em uma loja de conveniência, porque eu tinha uma coisa para fazer lá urgente. Eu tinha que sacar um dinheiro e mandar para uma amiga. Tinha alguém indo na casa dela, eu tinha que aproveitar a saída da pessoa. Já estava atrasada. Quando eu chego no Combini, que é uma loja de conveniência, depois de ter orado por uma família, que eu ligo a luz do meu carro, tem um homem. Gente, isso aqui no Japão é dificílimo de acontecer. As pessoas não te abordam, não falam com você. E tinha um homem em pé. Ele pegou, fez assim com a mão, pediu para eu baixar o vidro. Eu baixei o vidro e ele falou, nossa, eu vi você entrando, já paguei minha conta rapidinho, porque eu queria conversar com você e te chamar para jantar. Aí, gente, eu pensei assim, Deus, mas tão rápido, as coisas nunca costumam acontecer para mim rápido e tá acontecendo rápido, sabe? Então a minha reação foi mais ou menos essa. Como assim, né? Não pode ser coincidência. Eu tava no banheiro orando e tô aqui minutos depois no Combini e tem uma pessoa, né, dizendo que quer me conhecer. Então eu pensei, se eu tava orando e a pessoa me convidou para jantar, tô achando que é isso. Eu já tinha discernimento nesse momento. A gente não saiu para jantar, mas daí conversou um pouco. E daí no que tava conversando, né, eu peguei e fiz algumas perguntinhas básicas assim, né, meio básica. E gente, eu não fui perguntando de cara, tu bebe, tu não sei o quê, não. Foi tipo assim, com uma conversa, que no meio da conversa a pessoa me perguntou, também perguntei. E nessa eu descubro que a pessoa gosta de beber. E uma das coisas, gente, que eu não queria pra mim era isso, alguém que tivesse que gostasse de beber, que tivesse um certo vício em bebida, eu não queria porque eu tenho alguns traumas com relação a isso. Então já pensei, gente, como é que pode, né, ter vindo de Deus e tá, as coisas não estão batendo. Enfim, começou a me vir assim no pensamento, você conhece a árvore pelo fruto. E eu comecei então um jejum. E nesse jejum eu pedi para Deus, né, que eu queria entender se era aquilo mesmo. Eu queria pedir, aí foi aí que eu pedi para Deus, que eu queria uma transformação na minha vida financeira, na minha vida emocional, eu queria uma mudança. Foi aí que tudo começou e eu iniciei esse jejum. Hoje eu já ouvi muitas pessoas dizendo que não precisa você iniciar um jejum para pedir para Deus alguma coisa, que o jejum ele tem que ter o objetivo espiritual. Hoje eu entendo, mas antes eu não entendia.
Só que durante esse jejum, a impressão que eu tinha é que eu estava só. Gente, eu não sentia Deus falar comigo nas minhas orações, eu não sentia Deus falar comigo no meu coração, eu não sentia de jeito nenhum. E aquilo começou a me deixar chateada. Eu pensei, gente, eu tô orando tanto por uma resposta, eu tô aqui orando, pensando, tô sem comer e tudo mais, e começou a vir aqueles pensamentos, né? Será que Deus está ligando realmente pro que eu tô fazendo? Deus não tá vendo o que eu tô fazendo, eu tô sozinha. E começou, aí foi passando os dias. Passou uma semana, passou o tempo e eu pensei, gente, eu tô aqui sem comer. Olha o pensamento da gente, né? A gente é tão ruim, muitas vezes, que eu não sei como Deus tem misericórdia na nossa vida. Infelizmente, nós temos essa maldade dentro da gente. Aí eu comecei a falar assim com Deus. Eu não acredito mais que o Senhor esteja preocupado com a minha vida aqui na terra. Eu comecei a falar isso dentro do carro. Eu estava saindo de uma lojinha, me lembro perfeitamente, eu comecei a falar com Deus. Eu não acredito mais que o Senhor esteja preocupado com a minha vida, com a minha felicidade na terra. Talvez o Senhor esteja preocupado com a minha vida no céu. Eu comecei a falar tudo para Deus, tudo que eu estava sentindo. Aí eu comecei a falar, então mesmo que o Senhor não esteja preocupado com a minha vida na terra, não tem problema, eu não vou sair da tua presença nunca, porque para mim não tem vida em outro lugar, mas a partir de hoje eu não acredito mais que o Senhor faz aqui na terra também. E eu comecei a falar um monte de coisa para Deus, gente. E eu falei, né, que triste, porque eu escutei tanta pregação das pessoas dizendo que o Senhor fazia, que o Senhor mudava, que o Senhor transformava, que eu também acreditei, que eu também estou fazendo, e eu não vou mais fazer jejum, agora eu vou comer tudo que eu tenho vontade, eu vou cuidar de mim. Eu comecei a fazer isso, sabe, me vitimizar para Deus. E eu chorei muito, eu falei para Deus que eu não estava mais esperando nada dele. E, gente, terminei o meu jejum, interrompi o meu jejum, comi tudo que eu queria e minha vida seguiu. E eu lembro que eu estava dirigindo, eu nunca vou esquecer desse dia, e eu comecei a pensar, gente, que triste que realmente Deus não era como eu pensava. E eu nunca duvidei da bondade de Deus, eu só imaginei assim, Deus não está preocupado com a minha vida na terra, não. Ele está preocupado com a minha salvação e tudo mais, só que aqui na terra não é como as pessoas estão dizendo, porque não é possível que eu tô aqui jejuando, eu tô aqui fazendo tudo e Deus não está me ouvindo. Gente, meio por fim, eu abri mão de tudo, o inimigo ele quer te confundir a todo momento. Junto com uma bênção, o inimigo parece que ele já manda uma coisa aqui horrível para você se confundir. Então, cuidado! Você tem que ter discernimento espiritual das coisas, porque é muito parecido. Tem coisa que é muito parecido, mas não vem de Deus. Se você não tiver discernimento, você acaba com a sua vida. Eu continuei indo à igreja, eu continuei orando, mas eu não esperei mais nada de Deus, gente. Eu não estava mais acreditando, não estava mais crendo. Segui a minha vida naturalmente. Porque na oração que eu fiz dentro do banheiro, quando Deus falou para mim, ora por uma família, eu falei, Senhor, nós estamos em novembro, mas eu acredito que o Senhor pode todas as coisas. Então, eu quero essa família ainda esse ano. Vai ser uma grande prova de amor do Senhor comigo. Esse período de novembro, depois que eu falei isso, foi o período que eu fiz o jejum, que eu desisti do jejum, que tudo aconteceu, que eu desacreditei de Deus. E, gente, quando foi em dezembro, dia 17, eu conheci meu marido. Ou seja, um mês depois, foi mais ou menos um mês depois, eu conheci meu marido. Dentro de um mês, aconteceu tanta coisa, o jejum que não deu certo, eu ter deixado de acreditar que Deus também fazia com a nossa vida aqui na terra. Foi tanta coisa, e um mês depois eu conheci o meu marido. Eu tinha falado no banheiro assim, eu quero uma pessoa que também esteja orando por uma família, eu quero alguém que saiba o valor de uma família, que saiba o valor que a outra pessoa tem, porque não adianta você estar orando por uma pessoa, tá se preparando para alguém que não está preparado para te receber. Quando eu conheci o meu marido, sem eu perguntar nada, ele falou assim, eu tinha orado para conhecer alguém. Eu estava no TikTok olhando os vídeos e eu vi o teu vídeo. E tu estava falando de Deus, chamou muito minha atenção, eu vim mandar uma mensagem para ti no Instagram. E olha, gente, eu não tinha crescido no TikTok, eu não tinha nem visualização no TikTok. Provavelmente esse vídeo que ele viu foi um vídeo flopado que estava lá. E daí foi assim que a gente se conheceu. Pouco tempo depois a gente estava morando junto, eu engravidei da minha filha. E pouco tempo depois eu comecei a crescer na internet. Depois eu trago esse outro testemunho para vocês. Eu comecei a crescer na internet, eu comecei a viver da internet, gente, do nada. Quando eu digo do nada, Deus fez tudo. Eu não sabia criar conteúdo, eu não sabia nada. E simplesmente eu comecei a crescer no TikTok de uma forma muito rápida e muito grande. Eu comecei a ajudar pessoas, eu lancei o meu curso. E se vocês me perguntarem hoje, Nájila, como que tu fez tudo isso?
simplesmente Deus. Então preste atenção numa coisa. Em novembro, eu estava dentro de um carro sem acreditar que Deus fazia. Preste atenção numa coisa. Em novembro, eu não acreditava mais que Deus poderia mudar a minha vida, que Ele estava preocupado com a minha vida aqui, se eu passava fome ou se não. Eu estava desacreditada, porque eu não estava sentindo Deus falar comigo. Em dezembro, eu conheci o meu marido. Em julho, comecei a crescer na internet, a viralizar. Em outubro, lancei o meu primeiro curso. Depois, eu lancei um outro. Depois, eu lancei mentorias. E Deus foi abrindo portas, Deus foi provendo. E comecei a crescer no YouTube agora. E por que que Deus fez tudo isso? Porque Ele é bom, gente. Deus é bom e quando você passa por um processo com Ele, com um processo assim de deserto, como eu passei, você consegue enxergar Deus de uma forma que você nunca enxergou antes. Porque mesmo diante de uma pessoa que não acreditava mais, que duvidou dele, que, interrompeu um jejum, que fez tudo, que pensou que não dava mais certo. Mesmo diante de tudo isso, Deus se levanta e faz. Porque não é sobre quem você é. Não é sobre o que você acredita, é sobre Ele, é sobre Deus, é sobre a misericórdia dele, é sobre o que Jesus fez, é sobre o que está na palavra dele, porque se ele disse que faz, ele faz. Ele não muda, ele não é como um homem, ele não pensa como um homem, ele não age como um homem, ele é misericordioso, ele é bom e ele é bom o tempo todo, mesmo quando você é mau, mesmo quando você não agrada a ele, mesmo quando você desistiu, mesmo quando você se perdeu, ele continua bom, porque, gente, eu sou a prova disso. Eu fui a pessoa que mais teve recaída, a pessoa que mais não merecia nada de Deus, e olha tudo que ele tem feito na minha vida. E hoje, até na dor que eu passei, eu vejo um propósito. Até em tudo que eu passei, que para mim era como se fosse um descaso de Deus com a minha vida, eu enxergo hoje como um preparo. Deus, ele me preparou, ele me forjou da melhor forma possível para que hoje a minha fé ela fosse uma fé consolidada. Uma fé que não se abalasse com o não dele, uma fé que não se abalasse com os momentos difíceis, porque eles vão acontecer. O não de Deus, ele acontece para todos aqueles que ele ama, e ele vai continuar dizendo não para você. Então, a primeira coisa que Deus quer nos preparar é para isso, para o não. Você tem que aprender a lidar com o não, porque ele não está criando criança, Deus está criando pessoas fortes. Pessoas fortes que vão ajudar outras pessoas que estão fracas. Como que eu vou ajudar uma pessoa que recebeu um não, se nem eu sei lidar com o não? Entendeu? Então, talvez Deus não tenha abrido a porta que você queria que ele abrisse. Talvez Deus não tenha feito o que você queria que ele fizesse, como você pensou que ele ia fazer. Só que Deus, ele faz mais, ele faz além, ele faz melhor. E eu acredito que aquela minha postura dentro do carro de dizer, Senhor, eu não acredito mais que o Senhor faz, que não está acontecendo nada na minha vida, mas eu não vou sair da tua presença, porque não existe outro lugar para mim que não seja a tua presença. Então eu não vou sair. Mesmo o Senhor fazendo, mesmo o Senhor não fazendo, mesmo eu estando aqui destruída, eu não vou sair da tua presença. Então eu acredito que essa postura é a postura que Deus quer da gente. Uma postura de não estou recebendo, mas não saio da tua presença. Não estou vendo acontecer, não estou mais acreditando, mas não saio da tua presença. Então, essa postura que nós temos que ter enquanto cristãos. E eu acredito hoje, do fundo do meu coração, que Deus se importa com a gente sim. Ele se importa com cada detalhe. Se você comeu, se você não comeu, se te humilharam. Deus se importa com tudo isso, mas Ele tem tempo para agir. Ele tem tempo. Deus não é ansioso como o homem é ansioso. É isso que a gente tem que entender. Então, espero que se você esteja passando por um momento difícil, um deserto, você continue crendo que Deus é o Deus do impossível, que Deus é bom, misericordioso, que nada que você faça pode te separar do amor dele. Beijo!